paz, queridos. Vamos continuar então o nosso estudo bíblico. Paramos no versículo 19, vamos agora no versículo 20 ao 33 fazer um comentário e mergulhar na palavra, nos aprofundar, para que o Espírito Santo também, sem a ajuda dele, isso é impossível também. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do auxílio, né, para que ele possa nos revelar a vontade dele. Lembrando que eu não sou dono da verdade, estou aqui também para aprender junto com você e mergulhar na palavra. Então, você tem a liberdade também de deixar o seu comentário, né? Se tiver alguma dúvida ou se quiser acrescentar alguma coisa daquilo que eu não falei, você tem essa liberdade. Bom, então a palavra fala lá no versículo 20 assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusaste, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Continuar aqui. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os desviará. Mas os que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Bom, então essa é a palavra que nós vamos meditar nela, vamos mergulhar nela. Amém? Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui o anseio, a vontade de Deus de nos revelar a sua sabedoria, o seu conselho, a sua instrução para a nossa vida. Ali do versículo 20 ao versículo 33, nós vamos ver isso. Já logo nos primeiros versículos ele está falando aqui: pelas ruas levanta a sua voz. Pelas ruas a sabedoria ela está tentando de alguma forma, por meio do Espírito Santo, nos revelar o propósito de Deus para a nossa vida, nos revelar Jesus. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela quer nos revelar Jesus como Senhor, ela quer nos revelar Jesus como nosso Salvador. Então, nós podemos ver a harmonia na palavra de Deus, nós podemos ver o conhecimento que Deus quer nos transmitir por meio da graça, né? Nos revelando o seu amor, nos revelando o seu propósito para a nossa vida, em querer se relacionar conosco. Então a sabedoria, ela faz um barulho, ela tenta nos trazer uma instrução, nos mostrar um caminho de paz, um caminho que possa nos levar a Deus. Amém, queridos? Então, nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Então, nós podemos estar pagando uma conta na fila do banco, nós podemos estar no nosso trabalho, nós podemos estar em casa ou em qualquer lugar. O Senhor, Ele tem um desejo e Ele quer que todos possam conhecer o seu propósito. Todos possam conhecer e ter uma experiência e ver o Senhor de uma forma que venham a abrir o seu coração e a se entregar a Ele, entendendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele tem planos, como a palavra de Deus fala, né, que os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, os pensamentos do Senhor. Então Deus quer se revelar a nós, mas para se revelar a nós precisamos ter um coração ensinável, um coração humilde, um coração que possa estar disposto
a entender, a se humilhar e reconhecer o Senhor Jesus como nosso Senhor, para que o Espírito Santo possa nos revelar o Pai, para que o Espírito Santo possa nos instruir no caminho da verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Então, queridos, nós podemos ver que a sabedoria, ela quer nos revelar a vontade de Deus. Mas nós podemos estar muito ocupados, nós podemos estar distraídos, os nossos ouvidos podem não estar afinados para ouvir a sabedoria está falando. Eu estou numa sala aqui, imagina se tivesse muitas pessoas nessa sala e o Espírito Santo juntamente falando com essas pessoas, mas por ter muito barulho e eu estar muito ocupado ou distraído, eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo, eu não consigo discernir, porque tem muitos barulhos, tem muitas vozes, então nós precisamos afinar o nosso relacionamento com Deus para identificar realmente a voz do Pai. Eu vi uma vez isso, esse exemplo eu achei muito interessante, muito bom, assim como a pessoa toca violão, ela sabe discernir exatamente qual é a nota do instrumento que está saindo, se é um Mi, se é um Dó, se é um Fá, porque aquela pessoa, ela tem uma intimidade com aquele instrumento, de tanto praticar que começa a afinar os seus ouvidos. E então é o mesmo exemplo que nós podemos ver o nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais sábios vamos nos tornar e mais a voz da sabedoria, os nossos ouvidos vai ser mais forte, porque nós vamos estar mais sensível por meio do relacionamento com o Pai. Bom, então, até quando, honestos, as pessoas que não são instruídas no conselho de Deus, que a falta de discernimento, né? Colocar aqui, se eu colocar no dicionário vai aparecer o estúpido, o ignorante. Então, aquele que é desprovido de conhecimento, nécio. Amareis a necessidade. O que é a necessidade? Tá aqui, eu também pesquisei. Então, traduz pela falta de inteligência, é a mesma coisa. Então, nós precisamos ser inteligentes e entender, né, de uma forma racional, e não só de uma forma racional, mas principalmente de uma forma espiritual, sendo conduzidos pelo Espírito da verdade, para que nós possamos aplicar essa palavra à nossa vida. Porque essa palavra é a palavra que traz vida. E vida sobre a nossa vida, uma vida abundante. Então, queridos, nós precisamos sermos inteligentes. A Bíblia fala que tem os sábios desse mundo, né? Que tem alguns momentos que nós podemos ver pessoas muito inteligentes, mas não têm a sabedoria de Deus, têm um conhecimento das coisas, das ciências desse mundo. Mas a sabedoria de Deus, ela vai vir por meio do seu Espírito. Então, o conhecimento de Deus e a sabedoria vai me levar a como agir em cima do conhecimento que eu já tenho. Então, essa é uma sabedoria que vem do Pai. O que mais que nós podemos pegar aqui? E vós, escarnecedores, arrogantes, zombadores, nós podemos dizer assim, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Então, aquele que não está voltado para a verdadeira sabedoria que vem do alto, ele é considerado pela palavra de Deus como um louco, como um tolo. Então é isso que a palavra de Deus está nos mostrando, nos revelando aqui. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Bom, olha só, convertei-vos pela minha repreensão. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar, nos instruir e nos repreender. Então a profecia, ela vai nos repreender. A palavra de Deus é a profecia do Senhor. Tem a profecia, tem dois pontos aqui. A profecia como um dom, algo, né, que o Senhor dá. E tem a profecia que vem da palavra de Deus. No momento que nós, ou quando um pregador está pregando a palavra num culto, ou até nesse exato momento, nós estamos trazendo a profecia, o conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Então nós precisamos nos converter pela repreensão da palavra de Deus, se nós estamos numa vida que não está de acordo com o padrão, de acordo com a vontade do Senhor sobre a nossa vida, queridos. Então nós precisamos olhar para nós, nos examinar,
e ver a palavra de Deus como um prumo para que ela possa ver se há alguma coisa torta na nossa vida e nós nos arrepender, né, e pedir ao Pai perdão para que o Senhor possa nos restaurar. Amém, queridos? Então, o fato de rejeitar todo o conhecimento, né, que ele vai falar aí no versículo 25, e não quiseste a minha repreensão. Então, aqui é uma pessoa tola. O Espírito Santo, Deus, está falando, não vai por esse caminho, mas a pessoa ainda, vamos falar aqui de Balaão, né? Vamos falar aqui então de pessoas que tinham discernimento que era errado, mas ainda assim se levantaram contra o princípio, contra a palavra do Senhor. E há, com certeza, uma consequência em cima disso, queridos. Nós temos que entender que Deus é amor, mas também tudo que o homem vai plantar aqui, ele vai colher como uma consequência. O homem ele vai colher aquilo que ele planta. Então tem pessoas que estão pedindo para Deus algumas coisas, mas também tem a parte de Deus e tem a parte nossa como responsabilidade que o Senhor nos deu. Por exemplo, se um agricultor ele pedir que possa multiplicar, né, as suas sementes, os seus recursos ali na terra onde ele trabalha, e Deus ouve a oração dele e manda chuva. Só que o que acontece? O agricultor não teve o trabalho de lançar a semente na terra. Então como que Deus trouxe a bênção, mas ele não aproveitou, porque ele não fez a parte dele. Deus fez a parte dele porque Deus é fiel, mas tem também a nossa parte. Nós temos que cooperar com o Senhor. Amém, queridos? Nós temos que nos posicionar. Quando o Senhor ele olha para nós como vasos de barro, o oleiro ele quer colocar a mão dentro do vaso e moldar o vaso. E essa expressão que eu falei aqui de moldar, muitas vezes vai doer, muitas vezes nós vamos ter que ser moldados pelo Senhor e sair da nossa zona de conforto. Amém, queridos? Então, o que mais que nós podemos ver no livro de Provérbios? Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Olha só a consequência. Então o Senhor bate na porta. Lembra daquele versículo que está lá em Apocalipse, que fala, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, entrarei na sua casa, né, e cearei com ele, ele comigo. Então esse versículo, ele está num contexto para a vida da igreja. Nós que já conhecemos a palavra, nós que já temos uma experiência com Deus, se Deus está falando conosco, se Deus está nos repreendendo a não seguir esse caminho, vai chegar um momento, queridos, assim como aquelas 10 virgens, né? Teve aquelas que não foram prudentes, teve aquelas que não tinham azeite. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ouvir, nós temos que entender com certeza. Há um versículo na Bíblia, se não me falha a memória, está lá em Salmo, que fala, aqueles que me buscam de madrugada, cedo me encontrarão. Mas aqui é um versículo ao contrário a isso, porque nesse contexto, ele ouviu a instrução de Deus, Deus falou com ele, a sabedoria foi se revelada a ele, mas ele desprezou a sabedoria. Teve um momento que o povo de Israel, a Bíblia fala assim, vocês não só viraram o rosto diante de mim, mas vocês viraram as costas. Olha só, que coisa horrível. O povo de Israel teve um momento da sua vida que não só virou o rosto, mas virou as costas para Deus. Lembrando que a orientação, né, do temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, é o princípio da ciência. Então nós não podemos ser loucos em desprezar a sabedoria e a instrução revelada do Pai a nós. Lembrando também do contexto também de um pai falando para o seu filho. Então nós temos que ouvir as instruções. Queridos, e o que fala mais aqui? Quanto aborrecem um conhecimento e não preferiram um temor do Senhor. Olha só, falando sobre o temor, né? Então nós temos que ter esse temor, nós temos que botar o Senhor num lugar de honra na nossa vida, de respeito. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O povo de Israel teve momentos que ele se desviou, teve muitos momentos que ele se desviou por causa da idolatria, e o Senhor permitiu que as nações que estavam ao redor deles, até porque Deus não permitiu que destruíssem todas, porque deixou algumas ali, caso eles
eles pudessem voltar àquela prática da idolatria, aquelas nações iriam apertar Israel, Israel ia se sentir oprimido, ia se voltar o seu coração ao Senhor, né, entendendo que tinha um pecado. Então, queridos, nós não podemos desprezar o conselho do Senhor, desprezar a minha repreensão. Então, quando nós estamos num lugar, numa situação onde nós entendemos que é o Senhor que está permitindo isso, nós temos que nos humilhar, nós temos que buscar a misericórdia de Deus, nós temos que clamar ao Senhor. Mas pastor, está falando ali que não me acharão. Esses aqui, nesse contexto, queridos, eles estavam repreendendo, eles estavam até negando a própria fé, ou nem conhecendo Jesus, até as pessoas que estão na rua, num contexto desse também, que são ímpios, que a sabedoria vem, Jesus vem batendo na porta, mas eles desprezam, eles não querem. Então, queridos, nós temos que ter o temor, nós também como cristãos, nós também como crentes, de anunciar a palavra de Deus, porque Deus, Ele quer que através da nossa boca possa fluir a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, fazendo de nós embaixadores, representantes do reino. Então Deus tem diversas formas para se revelar ao homem através da sua palavra, através dos seus filhos, da vida da igreja, através da própria natureza Deus revela a sua glória. E nós temos que estar sensível àquilo que Deus está se revelando e nos mostrando durante os dias, a sua vontade sobre a nossa vida. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Então, os conselhos, né? Os conselhos que vêm totalmente contra a vontade de Deus, eles vão comer desse fruto. E nós vamos ver o contexto daquelas pessoas que estavam influenciando, que nós vimos ali no versículo 10, no versículo 10 ao versículo 19, os salteadores, né? Aqueles que estavam derramando sangue inocente, esses que estão nessa prática, eles vão ter a sua consequência. Eles vão ter a sua consequência pela prática do pecado. Eu vou repetir novamente aqui, tudo que nós vamos plantar, nós vamos colher. Então nós temos que ter o cuidado, mas até no Senhor nós vamos colher sim, queridos. Deus é misericórdia. Então nós temos que ter o cuidado e o temor de observar a palavra dele. E finalizando aqui para não ficar muito extenso, né? Já vejo que tem 17 minutos, porque o desvio dos simples o matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Essa prosperidade está falando da questão de colocar a confiança nas coisas dessa terra. Nós podemos ver no vídeo, o outro vídeo que eu gravei, que estava falando sobre lança a tua sorte entre nós e teremos toda uma só bolsa, né? O lucro, o benefício do roubo, né, que aquela pessoa teve, aquilo é uma coisa amaldiçoada, aquilo que aquela pessoa, aquele grupo está fazendo é pecado, é errado. Então eles estão vendo isso como uma prosperidade, mas é uma coisa falsa. São loucos e isso vai destruí-los, porque vai levar um caminho de morte. É essa a instrução que a palavra de Deus está falando aqui. Mas os que me derem ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, o temor vai nos levar para um lugar de descanso, o temor vai nos levar para um lugar de paz, porque sabemos que nós estamos sendo movidos por meio do Espírito de Deus e não querer praticar tal ato que vai nos prejudicar não somente no presente, mas futuramente. Então, amados, esse é o breve comentário aqui que eu quero deixar com vocês aqui. Vocês têm a liberdade de colocar o seu comentário também. Se há alguma dúvida de algo que eu não falei, porque eu peguei do versículo 20 ao 33, então foi um pouco mais extenso, mas você também tem a liberdade, tá bom, queridos? Então a importância, para fechar aqui, nós precisamos ouvir aquilo que Deus está, de alguma forma, se revelando a nós, por meio da sabedoria, por meio do seu Espírito, por meio da natureza, por meio da palavra, né? Então nós precisamos
dar ouvido a essa instrução. Não viemos a ser nécios, né? Aquelas pessoas que não querem saber da instrução, que não são instruídas. Então a sabedoria, ela está pelas ruas, ela está na prisão, ela está nos hospitais, né? Então os filhos de Deus, onde os filhos de Deus estão, também estão levando o perfume de Cristo, estão levando a luz de Cristo. Somos pequenos, mas somos vasos de barro, mas nós temos algo que é precioso dentro de nós e precisamos compartilhar daquilo que nós recebemos do Senhor. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe. E o próximo vídeo nós vamos começar agora o capítulo número 2 de Provérbios. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.